já com imagens da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, presidência da ministra Rosa Weber, na expectativa para a sessão de hoje. Como vimos, há diversos processos, é uma ordem que está prevista na publicação, mas que pode ser alterada em função da determinação da própria presidência da Corte e entre os ministros, para que tenhamos os julgamentos previstos para hoje. Destaque para a continuação exatamente do julgamento da DI 4768, mas poderemos ter a questão previdenciária também em julgamento. Vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar? Declaro aberta a 34ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, saudando, neste 23 de novembro de 2002, os queridos colegas, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, todos que nos assistem aqui neste plenário e também pelo sistema telepresencial, e registro a presença, com muita alegria, dos estudantes de Direito das seguintes instituições de ensino: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, de Brasília, o IDP, a Universidade de Caxias do Sul, UCS, Rio Grande do Sul, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo que tenham proveito com essa sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h27, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se alguma observação ou complementação a fazer em ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Chamo a julgamento e, para continuidade, a ação direta de inconstitucionalidade 4768, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com diversos amici curiae, e pertinente às ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Consta da papeleta que, após o voto da ministra Carmen Lúcia, a relatora, que julgava improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, e do voto do ministro Edson Fachin, que também julgava improcedente a ação, mas por fundamentos diversos, o julgamento foi suspenso. Hoje vamos dar, então, continuidade à votação, a partir do voto do ministro André Mendonça, que está com a palavra. Minha saudação, senhora presidente, ministra Rosa Weber, minha saudação eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, também aos demais colegas, senhores ministros, uma boa tarde, senhora vice-procuradora-geral da República, também meus cumprimentos, assim como aos advogados, servidores que aqui se fazem presente, e também me permitam saudar de modo especial os alunos
de Direito do IDP, aqui em Brasília, da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e também da Universidade do Estado, do querido Estado de Minas Gerais. Representante aqui, temos a ilustre representante do Estado no Supremo Tribunal Federal, que é a eminente ministra Carmen Lúcia. Privilégio tê-los e certamente espero que esta sessão possa, de algum modo, elucidar, trazer ensinamentos e esperança também no futuro profissional de todos vocês. Senhora Presidente, a eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, trouxe um voto bastante substancioso em relação à arguição que houve em ADI a respeito da inconstitucionalidade de 2 dispositivos legais que tratam de prerrogativas estabelecidas ao Ministério Público. De modo específico, o artigo 18, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar 75, de 93, e o artigo 41, inciso 11, da Lei 8.625, também de 93. Esses dispositivos, em síntese, atribuem a prerrogativa ao Ministério Público de ter assento de modo específico ao lado dos magistrados e juízes e presidentes de tribunais perante os quais eles oficiam. E a OAB questiona esses dispositivos, entendendo que eles não seriam consentâneos com o princípio da igualdade das partes, assim como as garantias processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Se me permite, e fiquem extremamente à vontade, os ministros, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin, do que pude depreender dos votos de suas excelências, a eminente ministra Carmen Lúcia, embora entendendo pela não conveniência, quiçá, ou pela conveniência de o legislador se debruçar sobre o tema, não viu a priori, e assim decidiu, um vício de inconstitucionalidade nesses dispositivos, caminhando, assim, por sua conclusão de improcedência da ação. Também pela improcedência da ação, mas trazendo fundamentos diversos, o ministro Edson Fachin, a partir de uma divergência parcial exclusivamente na questão dos fundamentos, abordou, penso eu, também de forma muito correta, que a estrutura cênica das audiências, das sessões, representam um espaço de poder e que, desde essa perspectiva, se bem anotei, Sua Excelência falou em uma possível inconstitucionalidade progressiva a ser avaliada em função das recentes alterações legislativas e do curso e da evolução da própria interpretação constitucional. E, desde essas perspectivas, eu desde já adianto que acompanho integralmente o voto da eminente relatora e também aquecendo com essa expectativa, quiçá, de o legislador vir a dar um tratamento diferenciado sobre a matéria, também reconhecendo a importância dos fundamentos trazidos pelo ministro Edson Fachin, que é algo que o Supremo Tribunal Federal, ainda que mantendo uma decisão de improcedência, deve avaliar no curso da evolução própria constitucional. Desde essas considerações iniciais, eu farei aqui um breve resumo dos meus fundamentos. Em caso, a peculiaridade diferencial acolhida pelo legislador advém precisamente da nova roupagem institucional outorgada ao Ministério Público pela Constituição Federal de 88. Passando a ostentar a superlativa e relevante missão de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais disponíveis, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo, por conseguinte, as medidas necessárias a esta garantia. Portanto, tendo em vista estar investido pelo texto constitucional de tais prerrogativas institucionais, entendo que se justificam as prerrogativas trazidas pela legislação atual. Nessa ordem de ideias, estando imbuído sempre pelo mesmo propósito de atuação, a tutela do interesse público, não se pode inferir da possibilidade de o Ministério Público ocupar múltiplos papéis processuais, ao contrário do que se possa concluir num primeiro olhar, a necessidade da cisão de suas prerrogativas, limitando-as a determinadas posições no processo. Bem ao contrário, a faculdade e dever de performar em vários figurinos processuais consubstancia-se a rigor em forma de expressão dessas prerrogativas, sendo mais um mecanismo para a concretização dos fins que lhes foram confiados. Em definitivo, ainda que seja parte na relação jurídico-processual, o Ministério Público tem o dever de agir de forma imparcial e atuar como fiscal da lei. Por paradoxal que seja, mesmo sendo parte, e nesse sentido, sendo inerentemente parcial, ele não tem o direito ou a prerrogativa de ser injusto, abusivo ou arbitrário, e, nesse sentido, deve ser sempre imparcial, pois as suas qualidades de custos legis e de promotor do ideal de justiça lhe são inatos. Assim, até como decorrência do princípio da unidade que norteia o Ministério Público, lhe é defeso tratar desigualmente pessoas em situações semelhantes, ou de qualquer modo abusar dos seus direitos ou de suas prerrogativas. E, em segundo lugar, em função do princípio da igualdade interpartes, não pode, e aqui uma responsabilidade do Judiciário, não pode o Judiciário dispensar-lhe tratamento processual materialmente privilegiado, de modo a desequilibrar a igualdade de armas na relação jurídico-processual. Enfim, o fato de um membro do Ministério Público poder assentar-se à direita do juiz ou do magistrado presidente do órgão jurisdicional perante o qual oficie se justifica, e apenas se justifica, por ser o dever de imparcialidade conditio sine qua non de sua atuação em qualquer contexto. Portanto, eu não chego ao ponto de adentrar e aderir aos fundamentos trazidos pelo eminente ministro Edson Fachin. Adiro integralmente aos fundamentos trazidos pela eminente ministra Carmen Lúcia, mas tenho a mesma preocupação, quiçá, do ministro Edson Fachin, de que, em função de mecanismos de resolução negociada relativos à persecução penal, que não tenham critérios de imparcialidade, objetividade e de unidade na atuação que permitam um tratamento igual de todas as partes em condições similares, se isso se rui o princípio segundo o qual eu baseio o fundamento do meu voto. Portanto, com essas observações, acompanho as conclusões e também, como fizeram suas excelências antes de mim, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Presidente, só uma observação ainda, antes que o ministro André encerre de vez a sua argumentação, o seu voto. De fato, nós estamos diante de um caso aparentemente singelo, mas delicado e multifacetado. Eu, quando me debrucei sobre este caso, eu me lembrei
de uma discussão que nós tivemos já faz muito tempo aqui sobre o réu que participava do júri algemado. A partir daí, nós tivemos, acho que isso aflora um pouco essa argumentação no voto do ministro Edson Fachin. Naquela sentada, o tribunal entendeu que era de anular o júri. Um episódio de São Paulo, um evento de São Paulo. E claro, aqui há aspectos, inclusive, culturais, de direito costumeiro, mas eu fico a pensar, especialmente no que diz respeito ao tribunal do júri. E, de fato, é uma das manifestações, inclusive um dos experimentos democráticos mais interessantes, mas em que o acusador tem essa posição privilegiada. E aí eu me pergunto, um pouco na linha da fundamentação trazida pelo ministro Edson Fachin, é razoável que, nesse caso, o procurador, promotor, seja lá o que for, membro do Ministério Público, tenha essa distinção ou essa prerrogativa? Eu quase que já respondo que não. Que eu acho que, se falamos tanto em paridade de armas ou coisas do tipo, me parece que aqui já partimos de uma disparidade flagrante. E isto precisaria ser, de fato, considerado. Acho que é claro que a projeção disso para outros níveis, o funcionamento de tribunais, isso já teria outras consequências. Teríamos que fazer uma análise mais evidente. Hoje temos, por exemplo, embora possamos não ter audiências, mas, por exemplo, temos ações de feição penal, uma ação de improbidade administrativa, em que também poderia haver essa disparidade de armas. De modo que, a mim me parece que esse é um tema para a reflexão e que precisa ser arrostado, considerado pelo tribunal, ainda que num diálogo institucional com o próprio Congresso Nacional, no sentido de ver aí os ajustes necessários. No âmbito dos tribunais, nós temos também esse modelo da autonomia regimental, né, em que poderia haver disciplinas sobre o tema. Mas, à guisa apenas de problematização, eu gostaria de fazer esse registro, presidente, porque, de fato, nesse caso, especialmente do júri, que é tão simbólico e tão significativo para nós, né, os julgamentos dos crimes de homicídio, tentativa de homicídios dolosos, a admissão desta situação é bastante assimétrica, peculiar e assimétrica. Nós nos acostumamos, ao longo desses anos, agora um outro comentário, com uma prática que é muito comum e que aqui, no próprio Supremo Tribunal Federal, alguns colegas tentam corrigir, que são essas audiências, essas entrevistas que são dadas normalmente por delegados e procuradores após uma grande operação. Às vezes, anunciando uma medida que depois sequer resulta em denúncia.
É interessante que, pelo menos, a OAB, que é tão combativa, eu não a vi questionar esses aspectos. Das duas, umas, ou isso não se deveria ser feito, naquela audiência teria que ter também advogado. Alguma coisa está desequilibrada. Eu me lembro de um caso da minha relatoria, em que era requerente o Procurador-Geral da República, de triste memória, Janot, e que ele pedia uma medida de busca e apreensão no Senado Federal. E eu, então, no meu despacho, tomei todas as cautelas para que não houvesse polícia no Congresso Nacional e coisas do tipo. E, como resultado, presidente, ele desistiu da medida. Porque o intuito era, de fato, colocar polícia no Congresso Nacional. Portanto, é preciso que essas questões sejam devidamente tematizadas e aqui, claro, nós temos que tratar dessa temática, claro, com a delicadeza que o relator e também o voto do ministro Fachin e agora o ministro André, com essa delicadeza que foi aqui tratada e com esse caráter multifacetado a que me referi, não é? Como funcionam, por exemplo, nos tribunais, no próprio Supremo Tribunal Federal, né, com também essa multidimensão ou multidimensionalidade do papel do Ministério Público. Mas eu acho que o leitmotiv, o pano de fundo, é, de fato, o equilíbrio de armas, e isso precisaria ser visto. Vossa Excelência, me permite? Ministro André? Ministro, presidente, se o ministro André me permitisse uma palavra. Não, eu pedi a Vossa Excelência para ver se tinha terminado, mas peço ao ministro e à presidente, principalmente, porque era o ministro que estava com a palavra, para eu fazer uso da palavra apenas para uma observação. Vossa Excelência está com a palavra, ministra Carmen Lúcia. Não sei se Vossa Excelência quer terminar. Pois não, eu já havia concluído, ministra Carmen, por isso até sempre terá a palavra, mas terá a presidência e toda a autoridade para conduzir a partir do encerramento do meu voto. Muito obrigado. Eu entendi que o ministro André já havia encerrado o voto, ministra Carmen. Apenas para fazer uma observação, porque nós, infelizmente, por motivo justificado, o ministro Gilmar não estava aqui na semana passada, na sessão específica, e foi dito, ministro, exatamente isso que Vossa Excelência traz, da sensibilidade do tema, da gravidade da matéria, mas, no meu caso, no caso do meu voto especificamente, que era uma prerrogativa legal, competindo, portanto, ao legislador esta mudança, ainda que se tenha que atentar exatamente para a circunstância de que, em algumas ocasiões, foi mencionado tanto da tribuna quanto nos votos a sensibilidade, no caso específico, criminal, e, muito mais do que isso, no júri. Apenas para acentuar que, tanto na minha preocupação, por isso o ministro André, gentilmente, no voto, afirma que, a despeito de eu não concluir no sentido de não verificar inconstitucionalidade, eu não deixei de realçar a questão da conveniência disto ser pensado, porque isso que ficou na petição inicial e que eu trouxe no voto, e muito mais acentuado no voto do ministro Edson Fachin, este cenário compõe toda uma estrutura que é projetada, que é tornada visível, com consequências que podem ter. Apenas para acentuar que isso foi exatamente o objeto das preocupações. No meu caso, a minha conclusão foi no sentido de não verificar, ter o legislador, ao estabelecer esta norma, incorrido ao que seria uma inconstitucionalidade, nem formal, nem material. Apenas para acentuar isso, mas agradecendo até porque já tinha sido, de alguma forma, anotado pelo ministro. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra também, por gentileza. Pois não, ministro Lewandowski. Pois não. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes aqui nesta sessão, especialmente os nossos queridos, prezados estudantes e os servidores sempre tão dedicados.
Senhor presidente, eu penso que talvez seja o momento de evoluirmos um pouco nessa questão, na linha agora trazida pelo ministro Gilmar Mendes. Eu ousaria dizer, senhor presidente, que a posição do combativo, respeitado Ministério Público, seja nas sessões dos tribunais ou nas salas de audiência, à direita do magistrado, se deva mais à tradição, à vetusta tradição, talvez multissecular, do que propriamente a uma determinação legal. Um pouco na linha do que ocorre com os crucifixos que nós temos nos nossos tribunais, não é? Sem querer entrar no mérito desta questão muito complexa, não é? E que nós, enfim, temos sempre entendido que se deva mais à tradição que é respeitada pelo Poder Judiciário há tanto tempo. Eu penso que esta situação topográfica do Ministério Público se deva um pouco a esta, digamos assim, a esta quase que inércia, no sentido de queremos modificar, à luz, inclusive, desse avanço extraordinário que a Constituição trouxe no que diz respeito ao papel do advogado no artigo 133, quando se diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, portanto, o advogado hoje, por todos os títulos, ombreia, se não com o Ministério Público, também, penso, até com o próprio magistrado na sessão. Enfim, são 3 elementos essenciais à prestação jurisdicional. Eu ouso também, senhora presidente, dizer que o nosso constituinte derivado procurou avançar um pouco quando ele criou o Conselho Nacional de Justiça. Nós sabemos que ele foi criado em 2004 por intermédio da emenda 45, emenda constitucional 45, que criou este conselho, e hoje está, enfim, disciplinado no artigo 103b da nossa Carta Magna. E aí o que se verifica no parágrafo 6º, melhor dizendo, verifica-se o seguinte, que junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Quando eu presidi o CNJ, senhor presidente, eminentes pares, eu fiquei muito impressionado e bem impressionado, porque a meu lado, e naquele tempo os representantes dessas 2 instituições faziam questão de presenciar, de atuar em todas as sessões do CNJ. Procurador-Geral da República à minha direita e o presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB à minha esquerda. Portanto, o que eu quero dizer é que o constituinte derivado procurou inovar, modernizar, avançar no que diz respeito a este tema, colocando o Ministério Público e a advocacia no mesmo plano. E ninguém tem dúvida que a emenda constitucional 45 de 2004 foi realmente um avanço, foi modernizadora em muitos sentidos. E eu penso, com devido respeito, que talvez pudéssemos nós aqui no Supremo Tribunal Federal, quiçá mediante uma interpretação conforme, avançar um pouco mais dentro desse movimento que está sugerido pela própria Carta Magna, a qual todos nós nos submetemos. Mas apenas uma observação, senhor presidente, que faço para contribuir um pouco com o debate. E só para atualizá-lo, ministro Lewandowski, já que Vossa Excelência fez essa colocação, e uma atualização puramente fática, porque atualmente estou eu na presidência do Conselho Nacional de Justiça, à minha direita fica sentado o representante do Ministério Público e, do outro lado, à esquerda, fica o secretário sempre. Então, do outro lado, o representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é um doutor avanço. Alcides e doutor Daniel, que tem uma atuação efetiva em todas as sessões do Conselho, que é um órgão administrativo, mas integra o Poder Judiciário. Vamos prosseguir, então, com o voto do ministro Nunes Marques.
Senhora Presidente, Ministra Rosa Weber, Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhores advogados, senhora secretária da sessão, senhores acadêmicos do curso de Direito, meu boa tarde a todos. Senhora Presidente, realmente eu cheguei aqui convencido, mas diante dos debates, realmente fico sensibilizado com o que foi dito, né? Mantenho a minha posição por enquanto, sem prejuízo de evoluir ao longo do julgamento. O cerne da controvérsia diz respeito à simbologia dos atos judiciários em audiência ou sessão de tribunal, ou mais precisamente ao significado traduzido pela posição dos assentos à mesa nessa ocasião ou nas ocasiões solenes de reunião presencial dos sujeitos processuais. E a pergunta que de logo me faço é: a Constituição exige, ainda que implicitamente, algum modelo de organização das cadeiras na sala de audiência? Com a devida vênia, a resposta para mim é claramente não. De fato, não consigo vislumbrar nenhum dispositivo constitucional que imponha, ainda que remotamente, alguma forma cogente de organização dos assentos nas salas de audiências e julgamentos do Poder Judiciário. Prova disso é que as palavras assento não é usada nenhuma vez para a Constituição e a palavra mesa apenas é empregada por metonímia para se referir aos órgãos diretores das casas legislativas. Exemplo, artigo 50, parágrafo 2º, 53, parágrafo 4º, 55, parágrafo 3º, 57, parágrafo 5º, artigo 58, parágrafo 1º e artigo 60, parágrafo 3º, entre outros. Na verdade, a Constituição é praticamente silente a respeito da configuração cênica dos julgamentos, mencionando, em relação aos tribunais, apenas seus nomes e os nomes dos cargos dos respectivos membros, e, ocasionalmente, o local da sede obrigatória de alguns tribunais, a exemplo do artigo 92. A Carta da República fala também da garantia de acesso às salas onde se realizem sessões de julgamento, com limitações apenas em casos específicos de risco à intimidade das pessoas, artigo 93, incisos 9 e 10. Em relação ao Tribunal do Júri, são apresentados alguns elementos formais singulares, em especial o sigilo das votações, artigo 5º, inciso 38. E, finalmente, a Constituição faz referência à expressão juiz togado, numa alusão indireta à vestimenta típica do juiz profissional, artigo 98, inciso 1 e ADCT, artigo 21. Mas não querendo realmente se referir à vestimenta em si. Especificamente em relação às audiências, a Constituição se refere expressamente tão só àquelas realizadas em mutirões de justiça itinerante, para dizer que tais atos podem ser realizados fora da sede do juízo, em equipamentos públicos ou comunitários, artigo 106, parágrafo 2º, artigo 115, parágrafo 1º e artigo 125, parágrafo 7º. E aqui abro um parêntese para dizer que, na minha experiência no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tive conhecimento de audiências em juizados itinerantes realizadas em barcos, debaixo de tendas, em pátios de escolas públicas e em muitos locais que sequer havia mesas com dimensões suficientes para que o membro do Ministério Público se sentasse ao lado do juiz. Fora dessas poucas regras acima referidas, a Constituição deixa toda a matéria relativa à disciplina do processo judicial, principalmente a sua organização administrativa, ritualística e logística, nas mãos do legislador ordinário federal. Artigo 22, inciso 1. E há realmente muita matéria nesse campo que pode ser objeto de legislação federal e até de legislação estadual, caso se trate de meros procedimentos, conforme autoriza o artigo 24, inciso 6 da Constituição. Assim, por exemplo, podem ser objeto de deliberação legislativa, entre outros temas: os horários de início e encerramento dos turnos de audiências, a decisão sobre se as audiências devem ou não ser filmadas, a necessidade ou não de o mesmo juiz que presidiu a audiência ser o que vai proferir a sentença, a ordem das falas durante a audiência, a forma dos recursos contra as decisões proferidas em audiência, a vestimenta adequada para os sujeitos processuais, especialmente os agentes públicos, estarem em audiência e, é claro, a disposição dos assentos à mesa
e até mesmo se haverá uma mesa só ou várias e qual o seu formato geométrico. De tão comezinhas, tais questões sobre a organização dos assentos podem até mesmo ser, e frequentemente são, objeto de disposição em regimentos internos de tribunais. No caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o regimento interno contém regra idêntica às impugnadas, assegurando assento à direita do presidente da sessão ao Procurador-Geral da República. Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 48 caput, artigos 144 e 148. Certo. Como lembrou o autor da ação, a disposição da sala de audiência pode ter algum efeito psicológico, especialmente sobre as partes, que são normalmente leigas em matéria jurídica. Não nego, é possível que haja mesmo algum efeito, mas, com a devida vênia, é meramente especulativa a conclusão de que o simbolismo dos assentos, em si, traz prejuízo para o equilíbrio processual, especialmente no processo penal. Primeiramente, não temos nenhuma evidência estatística ou de qualquer outra natureza que demonstre a existência efetiva de prejuízo decorrente unicamente da disposição das cadeiras na sala de audiência. E lembro que estamos aqui falando de uma norma que está em vigor quando do ajuizamento da ação em 2012 havia quase 20 anos, sem que se tivesse alegado tal prejuízo, exceto em um caso isolado trazido pelo autor. O fato de o Ministério Público sentar-se à direita do juiz pode receber as mais diferentes interpretações subjetivas por parte de leigos, não havendo demonstração concreta de que tais interpretações são sempre desfavoráveis à defesa. Ademais, cabe aos próprios advogados esclarecerem os seus clientes sobre a função de cada partícipe da audiência e, se for o caso, inclusive requerer ao juiz que esclareça esse ponto de viva voz. Em segundo lugar, a tendência atual é que os julgamentos mais e mais passem para o meio virtual, onde coisas como direita e esquerda sequer são pertinentes. Ou seja, a regra impugnada tende a ser aplicada em cada vez menor número de audiências. Acresce que não se pode perder de vista o fato de que a simbologia do julgamento não se esgota nas posições dos assentos à mesa de julgamento. Por isso, não se pode atribuir a essa simples disposição de etiqueta danos processuais às partes. O próprio prédio da Justiça, normalmente com uma arquitetura monumental, as togas, as becas, o mobiliário antigo, a liturgia e, sim, a disposição dos assentos, tudo, enfim, pode deixar o leigo atônito com o ritual judiciário. É justamente por isso que ele deve comparecer à audiência acompanhado de um advogado, para que não se deixe intimidar por essas formas solenes, para ele novas e incompreensíveis. Convém ter em mente também que o Ministério Público, no Brasil, diferentemente do que ocorre em alguns países, exerce uma função semelhante à da magistratura, inclusive gozando das mesmas garantias e sofrendo as mesmas vedações impostas aos juízes. Logo, não podemos importar toda a estética de julgamentos de países que têm modelos diversos de Ministério Público. A ideia de um sistema puramente adversarial, em que o promotor dialoga diretamente com o advogado de defesa, inclusive em negociações na área criminal, está ligada a modelos como o norte-americano, nos quais promotores ou são de indicação política, no caso dos federais, ou são eleitos, no caso dos estaduais. Esse, definitivamente, não é o caso brasileiro. Com isso, não quero dizer que a disposição das cadeiras escolhida nas normas impugnadas seja a única possível, ou que seja a melhor. O que me parece é que essa disposição, da forma como está nas leis, é uma opção possível e conta demais com longa tradição no Brasil. Mas se amanhã o Congresso Nacional vier a revogar a norma impugnada e estipular que os membros do Ministério Público devem se sentar no mesmo plano dos advogados, frente a frente com esses, ou que a mesa de audiência deva ser circular, para que todos fiquem aqui distantes de um centro e ninguém ocupe uma posição especial, isso será também uma opção legítima do legislador, porque não há qualquer indicação na Constituição de que seja obrigatória uma disposição específica das cadeiras na sessão de julgamento. Hoje, a exemplo da questão litúrgica e tradicional, eu abri uma exceção para criar um impacto. Eu mencionei o Ministério Público antes de me referir a todos os colegas da Corte, contrariamente do que todos nós fazemos e do que eu fiz em 2 anos do Supremo Tribunal Federal. E uma mínima quebra de liturgia deve ter chamado a atenção de todos nós.
apenas para mostrar que essa liturgia também nos traz segurança e faz parte da nossa história. Que eu peço escusas pela inversão, mas ela foi proposital. Por fim, convém observar que as normas impugnadas impuseram apenas 2 condições quanto ao assento do MP. A primeira, que esteja no mesmo plano do assento do juiz. Segundo, que esteja à direita do juiz. Não há, no entanto, nenhuma imposição legal sobre o formato da mesa, nem sobre o fato de o Ministério Público ter de ocupar uma mesma aresta do juiz numa mesa poligonal. E, pelo que pude inferir das sustentações orais, o maior inconformismo dos advogados é com o possível privilégio da posição peculiar de assento do Ministério Público, nos atuais mobiliários empregados país afora, que segue uma revelha tradição brasileira de usar mesas retangulares, ficando juízes e Ministério Público na cabeceira. Isso, porém, é inércia decorrente da tradição. Nada impede que os tribunais, em seus planejamentos internos, adotem um outro formato de mesa, mesas ovais, por exemplo, nas quais não haja arestas e, portanto, não haja lados a serem ocupados. E mesmo que se opte por uma mesa poligonal, nada impõe que o móvel seja retangular. Pode-se adotar outros formatos, mesas pentagonais, hexagonais, octogonais, etc. Em todos esses formatos, é possível que o membro do Ministério Público fique à direita e no mesmo plano do juiz, mas sem uma posição singular em relação ao advogado. Tudo isso pode se resolver por decisões administrativas. Não há necessidade alguma de se declarar inconstitucionalidade da norma que, como disse, faz 2 exigências bastante simples e que em nada ofendem as prerrogativas dos advogados, sem afastar, é claro, todavia, a possibilidade, como já foi dita hoje pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Carlos Lewandowski, de revisão ou da conveniência de se modificar toda essa simbologia através de atos administrativos ou da legislação infraconstitucional. Portanto, pedindo a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diverso, não vejo inconstitucionalidade nos dispositivos impugnados. Então, senhora presidente, diante do exposto, eu concordo em todos os termos com o voto da eminente relatora, conheço da ação para julgar improcedente, declarando a constitucionalidade do artigo 18.1, a linha A, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 93, e do artigo 41, inciso 11, da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 93. É como voto. Agradeço ao ministro Nunes Marques e colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Boa tarde, ministra Rosa Weber. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, aos eminentes colegas. Também cumprimento a doutora Lindora, que ainda está sentada à direita da presidente Rosa Weber. Eu cumprimento os alunos de Direito, os alunos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do IDP aqui de Brasília, da Universidade de Caxias do Sul, da terra do Rio Grande do Sul, terra da nossa presidente, da Universidade do Estado de Minas Gerais, de Ituiutaba, terra da nossa Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu inicio dizendo que se o problema da justiça fosse o Ministério Público sentar à direita do magistrado, se resolvendo isso nós estivéssemos resolvendo o problema da justiça, o Brasil estaria tranquilo. Nós temos aqui questões, eu diria, muito mais relevantes a analisar. Agora, essa posição do Ministério Público ao lado do magistrado, ela deve ser analisada num contexto institucional das garantias, prerrogativas e funções do Ministério Público. Porque, senão, como vem a ação pedindo a inconstitucionalidade de 2 dispositivos, um do Estatuto do Ministério Público da União, a Lei Complementar 75, são prerrogativas do Ministério Público da União sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários, e da Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, a Lei 8.625, de 93, que prevê a mesma coisa. Analisado assim, somente os 2 dispositivos legais, parece que foi algo que caiu, de repente, do céu.
alguém pensou, onde que vai sentar um membro do Ministério Público? E, a partir disso, disciplinou. Nós temos que entender aqui o histórico e o status constitucional do Ministério Público. A eminente ministra Carmen Lúcia, e eu não vou ser redundante, fez todo o histórico das previsões constitucionais do Ministério Público. Eu salientaria, só para não ser repetitivo, que nesse Supremo Tribunal Federal, essa posição do Procurador-Geral da República sentar à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, ela se deu porque, pela Constituição de 1891, o Procurador-Geral da República era um dos membros do Supremo Tribunal Federal. Tamanho o status institucional, não pessoal, institucional do Ministério Público, desde a primeira Constituição republicana, que a própria Constituição previa a escolha dentre os membros do Supremo Tribunal Federal e passou a sentar no mesmo plano à direita, no mesmo plano dos magistrados do Supremo, em plano inferior ao presidente, mas à direita do presidente ou da presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso em 1891. O Ministério Público Brasileiro de hoje, o Ministério Público Brasileiro de 1988, é muito maior institucionalmente que o Ministério Público de 1891, cuja previsão constitucional constava em um único artigo, exatamente na previsão da escolha do Procurador-Geral da República. O Ministério Público brasileiro não tem comparação, ou não encontra paradigma em nenhum Ministério Público mundial. Nós não podemos comparar o Ministério Público brasileiro com o Ministério Público norte-americano, como salientou o eminente ministro Cássio. O Ministério Público brasileiro, a evolução do Ministério Público brasileiro vem a partir, obviamente, da ação penal, que não era exclusiva do Ministério Público até 1988, mas vem a partir disso, tanto que no Código de Processo Criminal de 1932, foi a primeira previsão do Ministério Público brasileiro, chamando o membro do Ministério Público como promotor da ação penal. Mas a evolução do Ministério Público foi cada vez maior como fiscal da lei. O Ministério Público, até 1988, além da questão criminal, que, insisto, não era privativo do Ministério Público, a ação penal pública, a iniciativa para a ação penal pública, o Ministério Público foi se firmando enquanto instituição em vários setores, seja como autor, seja como fiscal da lei, em todas, quase todas as ações, porque até 1988 o Ministério Público falava em tudo. Acidente do trabalho, o Ministério Público atuava como fiscal da lei. Todos os mandados de segurança, mesmo direitos individuais, o Ministério Público atuava. E assim cresceu a instituição do Ministério Público. Esse reconhecimento, a esse crescimento institucional do Ministério Público, veio pela Constituição de 1988, que expressamente no artigo 127 previu: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Por mais importante que sejam as demais instituições, os demais órgãos, o Ministério Público não é melhor ou pior que nenhuma instituição, nenhum órgão. O Ministério Público é diferenciado constitucionalmente. O Ministério Público teve esse reconhecimento da Constituição de 1988, que no artigo 129, inciso 1º, deu ao Ministério Público que só os poderes de Estado têm, um ato de soberania estatal. Entendido aqui ato de soberania estatal, aquele ato que o poder, ou, no caso do Ministério Público, a instituição, tem como competência constitucional e que não pode ser revisto
por nenhum outro órgão ou poder. É a conveniência e oportunidade, dentro, obviamente, da legalidade do Executivo, é o legislar do Poder Legislativo, é o trânsito em julgado, a decisão judicial do Judiciário, e é o exercício privativo da ação penal pública pelo Ministério Público. Isso é um ato de soberania estatal. Se a instituição, o Ministério Público, decide não processar alguém, a instituição, promotor ou procurador, com a aplicação do artigo 28, que foi alterado pelo juízo de garantias, mas internamente, se o Ministério Público não processa alguém, não há outro poder que possa determinar isso. É um ato de soberania, demonstrando a diferenciação do Ministério Público em relação às demais instituições, aos demais órgãos. E essa estruturação continuou a partir de 1988. Não houve alteração estrutural, mesmo a Constituição tendo aderido ao processo acusatório mitigado, mas aderido ao processo acusatório mitigado, manteve a estruturação tradicional do Ministério Público, também como fiscal da lei. Eu pergunto, presidente, ao eminente relator, aos colegas, olha, se nós olharmos só a fotografia, esses dois artigos, não o filme, o que seria mais atentatório a par condício, ao devido processo legal? O lugar onde senta, ou, num mesmo processo, poderem participar 4 membros do Ministério Público e um advogado? Se nós olharmos sem analisarmos o status institucional do Ministério Público, muito mais relevante seria essa análise. E por que 4 membros do Ministério Público? Porque um promotor pode ingressar com uma ação, ou o procurador da República. Ao subir para o tribunal, atua um procurador de justiça ou um procurador regional da República. Recurso para o STJ, atua um subprocurador-geral da República. E quando o caso chega no Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República. São 4 membros do Ministério Público. Então, feriu aqui o devido processo legal, porque é um advogado só. São 4 membros do Ministério Público, só que 3 atuam como fiscal da lei. 3 podem, inclusive, na segunda instância, o procurador de justiça, que faz parte do mesmo Ministério Público do promotor, o procurador regional da República, que faz parte do mesmo Ministério Público do procurador da República, podem se posicionar contra ele, porque atuam como fiscais da lei. Mas eu vou mais adiante, presidente, para mostrar esse papel diferenciado do Ministério Público. Se nos tribunais não há nenhuma dúvida que o membro do Ministério Público atua como fiscal da lei, mas na primeira instância, seja o promotor, seja o procurador da República, mesmo quando ele atua como parte, ou seja, podendo ser parcial, ele é uma parte neutra. Ele é parcial no sentido da acusação, mas ele é neutro no sentido da ausência de paixão. Como assim? O advogado pode pedir a condenação do seu cliente se, ao fim de toda instrução probatória, ficar convencido que o seu cliente realmente é culpado? É causa de nulidade. O membro do Ministério Público, seja no processo crime normal, seja no tribunal do júri, ele pode pedir absolvição do réu se ficar convencido de que o réu é inocente? Não só pode, como deve. Quantos e quantos júris, foi citado aqui o tribunal do júri, quantos e quantos júris o promotor pediu absolvição? Falo com conhecimento de causa, não foram tantos, mas também pedi absolvição em tribunal do júri. Então, veja, é diferente o posicionamento, é uma parte
sem paixão, como diria Calamandrei, é uma parte neutra, eu costumo me referir. O Ministério Público não pode, e é o que pretende a ação, o membro do Ministério Público não pode, ele ser diferenciado. Aqui ele é fiscal da lei, aqui ele é parte. Olha, mesmo quando é parte, é fiscal da lei. Mesmo quando é parte, tem a obrigatoriedade de cumprir a lei e pode, repito, quando entender necessário, pedir a absolvição ou a improcedência da ação. A instituição Ministério Público é diferenciada nesse sentido. A instituição Ministério Público tem a possibilidade de, no mesmo processo, como eu disse, ter 4 atuações diferentes de membros do Ministério Público, mas vislumbrando a aplicação da lei. Não algo pré-concebido. Tem que condenar, então vamos até o final pela condenação. Aqui também, presidente, é importante salientar que o fato de sentar à direita do presidente do tribunal, da presidente do tribunal, do presidente da sessão, e na primeira instância, na verdade, senta à direita, mas sabemos, aqueles que atuam, que na primeira instância, tirando o tribunal do júri, em um plano inferior. Nunca o Ministério Público entrou com uma ação também para se construir tablados para sentar no mesmo plano, porque não é esse o grande problema da justiça. Mas o Ministério Público encarna, quando senta à direita do presidente do Tribunal do Júri, da presidente do Supremo Tribunal Federal, do magistrado, do presidente da sessão, aquele membro do Ministério Público encarna o status institucional. A instituição que é mais do que uma parte, a instituição que, repito, como diz a Constituição de 1988, tem a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Não vejo, presidente, inconstitucionalidade alguma nessa previsão. Essa previsão está de acordo com o status constitucional do Ministério Público. Mas poderia uma outra previsão? Sim, desde que não ferisse o status constitucional do Ministério Público, mas essa previsão específica está de acordo com o status institucional. Não se trata de uma vaidade pessoal daquele promotor, daquela promotora, daquele procurador, daquela procuradora, mas sim uma deferência legislativa do Congresso Nacional à importância institucional do Ministério Público, que, além de todas essas funções, é a única instituição que tem exatamente, nem mais nem menos, exatamente as mesmas garantias de imparcialidade e liberdade do magistrado. A única diferenciação que ocorria em relação à atividade político-eleitoral, a emenda constitucional 45, em boa hora, encerrou. Hoje, o membro do Ministério Público tem exatamente as mesmas garantias, prerrogativas e vedações, é importante que se diga, e vedações do magistrado. São instituições co-irmãs, com funções diversas, mas na defesa da justiça e do Estado de Direito. Portanto, presidente, pedindo vênia as posições em contrário, eu aqui acompanho integralmente a eminente ministra relatora pela improcedência da ação. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a colher o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, prezados colegas, ministra Carmen Lúcia, senhora subprocuradora-geral da República, senhores funcionários. Cumprimento também os ilustres advogados que estiveram na tribuna, a doutora Bruna Santos Costa, estimado doutor Aristides Junqueira Alvarenga, o doutor Gustavo Grandinetti e o doutor Fernando Luiz Coelho Antunes. Presidente, as ideias, os argumentos já estão todos postos na mesa e o meu voto
por consequência, vai ser bastante breve. Nós estamos aqui discutindo dispositivos do Estatuto do Ministério Público da União e da Lei Orgânica do Ministério Público, que prevêem que o membro do Ministério Público, ou seja, o promotor ou o procurador, se sentem à direita do juiz durante as sessões de julgamento. O argumento do autor, que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é que tal previsão legislativa violaria o princípio da isonomia, bem como o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A eminente ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, entendeu que não há quebra da isonomia, porque existe um papel diferenciado exercido pelo Ministério Público. É que, pela Constituição Federal, o Ministério Público tem como função a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis individuais, interesses sociais e os individuais indisponíveis. Portanto, o Ministério Público tem um papel institucional, ao passo que o papel do advogado é parcial por dever de ofício. O Ministério Público tem o dever de ser imparcial por dever de ofício. O ministro Luiz Edson Fachin, no seu voto, destaca, e eu penso que com acerto, a dualidade dos papéis do Ministério Público, que pode atuar assim como custo-legis, como também como parte, e no processo penal, como parte acusatória. E conclui, portanto, Sua Excelência, que haveria aqui uma inconstitucionalidade progressiva a ser, no entanto, definida de acordo com os contornos do sistema acusatório que o Supremo venha a traçar em outros processos que estão pendentes de julgamento. E apenas por essa razão, mas com essa ressalva, Sua Excelência acompanhou a posição da ministra Carmen Lúcia. Essas são, eu diria, as duas visões já postas na mesa, embora produzindo o mesmo resultado. A minha posição, presidente, é que há razoabilidade na queixa trazida pela advocacia. E acho que, verdadeiramente, esse tema possa ser repensado e mereça mesmo ser debatido. Mas entre haver razoabilidade na queixa e haver inconstitucionalidade na decisão legislativa, vai, eu penso, uma diferença razoável. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma, porque ela importa em ingerência sobre a atuação de outro poder, deve ser exercida a declaração de inconstitucionalidade com parcimônia e com autocontenção, ficando reservada àquelas situações em que não haja dúvida razoável da incompatibilidade da norma questionada com o texto da Constituição. Aqui existe um fundamento razoável para o descrimen, para a desequiparação, que é a diferença de papéis desempenhados pelo advogado privado e pelo Ministério Público. O advogado, ele tem o dever de defender o seu cliente, de dar a versão dos fatos do seu cliente e de sustentar, entre teses alternativas razoáveis, aquela que melhor atenda ao interesse que ele patrocina. O limite do advogado é a ética e a legislação. Mas ele não pode, observou o ministro Alexandre agora há pouco, ele não pode, em nenhum momento, frustrar o mandato que lhe foi confiado, que é de defender até o limite o interesse do seu cliente. São raríssimas as situações em que um advogado possa conceder a culpabilidade do seu cliente ou a sua eventual condenação, salvo em hipóteses como a da transação penal. Portanto, esse é o papel do advogado. Já o papel do Ministério Público é diverso. Ele patrocina o interesse público e não o interesse privado de uma parte.
Mas eu não quero aqui retomar, presidente, uma versão antiquada, eu diria, do velho princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A maneira como eu vejo, o interesse público só supera o interesse privado na medida em que chancelado pela Constituição. O interesse público é fazer valer os valores da Constituição, ainda que proteja apenas uma parte privada. Portanto, não é retomar uma versão radical e penso que insubsistente dessa dualidade, mas é que o Ministério Público tem deveres diferentes do advogado e, como já observado por mais de um dos colegas, ele não só pode, como tem o dever de pedir a absolvição quando não tenha conseguido coligir provas suficientes para incriminar o réu, coisa que, como disse, o advogado jamais poderá fazer. Portanto, o fato de que eu considero desejável, e de fato considero, que no processo penal em que o Ministério Público atua como parte, o ideal seria mesmo que estivessem no mesmo plano e na mesma situação. O fato de eu considerar essa uma forma melhor, porque, como disse o ministro Fachin, o cenário muitas vezes traduz uma forma de poder, e eu concordo. Apesar de achar isso, não vejo, todavia, aqui uma desequiparação que ultrapasse os limites do razoável por uma justificação que eu posso gostar mais ou menos, mas que considero existente. Essa, portanto, a preferência pessoal do juiz, evidentemente, não torna nada inconstitucional. De modo, presidente, que eu gostaria de cumprimentar a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, pelo voto profundo e totalmente adequado. Gostaria de cumprimentar o ministro Fachin, secundado pelo ministro Gilmar Mendes e depois pelo ministro Ricardo Lewandowski, que acho que suscitaram discussões que eu acho que de lege ferenda, ou seja, de uma eventual futura legislação devem ser considerados, mas, como disse, não considero que haja uma incompatibilidade com a Constituição, razão pela qual estou acompanhando a eminente relatora. Ministro Luiz Roberto, permita-me questioná-lo, mesmo sob a ótica do Tribunal do Júri, Vossa Excelência entende que não seria o caso de assegurar via uma interpretação conforme, uma possibilidade eu acho que também no Tribunal do Júri o promotor tem o mesmo dever de atuar com imparcialidade e pode... Há um caso famoso que se conta no Rio de Janeiro de um professor de Direito Processual Penal que convidou todos os alunos para assistirem o júri. E, quando chegou na sessão, o miserável do promotor pediu absolvição. E ele tinha preparado a sua longa exposição, e aí ele não perdeu a viagem, fez toda a sua sustentação, ganhou por 4-3. Ou seja, às vezes é arriscado. De modo que, se o promotor pedir a absolvição, eu acho que é o papel que lhe cabe. Eu não faria, presidente, pedindo todas as vênias aos entendimentos contrários, eu não faria essa distinção. Sem entrar na polêmica, mas parece que esses casos de pedido de absolvição são casos de cisne negro, né? De fato, são casos raríssimos, até porque antes já se poderia ter se manifestado pela própria impronúncia, se fosse o caso, no processo do Tribunal do Júri. Permite-me, por favor. Perdão, as questões para pronúncia são diferentes da questão para acusação. Isso é algo também que nós vamos discutir aqui. Discutimos a primeira turma recentemente, a questão do indúbio a favor da sociedade na pronúncia e indúbio a favor do réu no momento do júri. Realmente é uma excepcionalidade o pedido de absolvição, mas não é tão cisne negro assim, porque, veja, até eu pedi. Eu estava até admirado desse seu caso. A doutora Cláudia Sampaio Marques já pediu também lá na turma, não é comum, mas já pediu. Então... Estimada doutora Cláudia. Senhores ministros, eu sempre gosto de ouvir a posição de todos, e até questionei o ministro Luiz Roberto, porque eu estou mais ou menos cuidando do nosso horário de julgamento e não gostaria de já partir para um outro voto. A questão realmente
é importante e os debates estão sendo profícuos. Mas, então, eu vou aproveitar, senhores ministros, para fazer o que eu não fiz no início da sessão, é noticiar a Vossas Excelências que o Supremo Tribunal Federal está lançando, nesta data, a segunda edição da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esta edição, a primeira se fez na gestão da ministra Carmen Lúcia. Né? E por que nós estamos lançando agora? É porque estamos a celebrar ontem, foi o dia da celebração do 53º aniversário do Pacto de São José da Costa Rica, né? E do 30º aniversário da sua promulgação no Brasil. Os 30 anos de promulgação ocorreram no último dia 6 de novembro. E essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi aprovada, eu relembro, em 22 de novembro de 1969, pelos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Ela veio a reafirmar o propósito de consolidar no continente um regime de liberdade pessoal e de justiça social fundado no respeito aos direitos essenciais do ser humano. O documento instituiu o denominado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto por 2 órgãos principais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse Tratado de São José da Costa Rica representa um marco significativo do compromisso assumido pelo Estado brasileiro com o respeito à proteção e à realização de direitos, bem como sua integração ampla e efetiva no Sistema Interamericano dos Direitos Humanos. E, dito isso, senhores ministros, eu só lamento que não tenhamos um exemplar para com ele presentear esses universitários todos que aqui se encontram, porque realmente lançamos ontem e é um número pequeno de que dispomos. Mas eu fiz o registro justamente para que, né, mais uma vez, se divulgue e se reafirme a importância desse Tratado de São José da Costa Rica. Eu vou encerrar, ou melhor, vou suspender a sessão para o nosso intervalo. Em meia hora, retornaremos.